Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Nesse vídeo nós vamos dar início aqui a um tópico diferente, tá? No nosso canal, e esse tópico se chama Lean Manufacturing, tá? Ou, em português, manufatura enxuta, o que é oriundo, né, do sistema Toyota de produção, tá bom? Então, a partir de agora, nos próximos vídeos, o objetivo é explorar um pouquinho esse tópico aí, tá? É um sistema muito difundido aí na indústria, tá? E atualmente tem se expandido também para outros nichos, né? Como o sistema logístico, Lean Logistics, né? Healthcare, né? Que é o sistema de saúde, aplicação desses conceitos desenvolvidos pela Toyota Motors, né? Pela fabricante aí de automóveis Toyota, né? E depois que se popularizou aí pelo mundo, tá? Então, acho que nada mais justo, né, de início a gente começar falando um pouquinho aqui sobre a história, né, do Lean e quem foram esses precursores aí, né, que difundiram esse sistema de produção, tá, relacionados ao sistema Toyota de produção, tá bom? Então, vamos iniciar, né, a gente vai iniciar aqui olhando quem são essas grandes figuras aí, né, mundialmente conhecidas aí. O primeiro deles, né, o fundador de todo o trabalho aí, Sakichi Toyoda, né, e viveu entre 1867 e 1930, tá? É considerado o pai da Revolução Industrial Japonesa, era um grande inventor, né? Inventou muitos dispositivos aí de tecelagem, tá? Na fábrica de tecelagem que ele possuía, tá? É atribuído também ao Sakichi Toyoda, né, a invenção do sistema Jidoka de automação, tá? Automação, em termo que significa em japonês mais ou menos automação com toque humano, tá? Então é atribuído a ele, né, que tinha inúmeras patentes, né, e patenteou, né, um tear automático, tá? Que parava quando detectava que um dos fios, né, que alimentavam o tear para fabricação ali de tecido de algodão se rompia, tá? Então ele adaptou um sistema, né, e isso permitiu que os teares dele fossem muito difundidos, né, ficassem famosos aí, né, essa invenção dele, porque exigia menos que ficasse ali uma pessoa o tempo todo olhando para quando estourasse ali um fio de algodão, né? Então essa invenção do Jidoka que ele aplicou nesse equipamento que ele desenvolveu deu bastante notoriedade para ele e permitiu a ele expandir os negócios dele, né? Foi ele quem fundou o Toyota Automatic Loom Works, né? Então, fábrica precursora, né? Para quem ainda não conhece, não leu muito sobre Lean, né? Tudo teve início aí numa empresa de fabricação, né? De teares, né? Que ele possuía, e ele inventou esse tear aí, patenteou, né? Foi essa patente aí que inclusive permitiu a ele, né, a venda dessa patente em seguida foi o que permitiu aí a entrada, né, da Toyota no ramo de automóveis. Na época ainda se chamava Toyota, né? Mas coube ao filho dele, o Kishiro Toyoda, né, que viveu entre 1894 e 1952, né, a decisão de entrar nesse ramo de automóveis, tá? Ele visitou os Estados Unidos, né, em 1922, ficou impressionado ali com a indústria automobilística americana, né? Deu um estalo e percebeu que aquilo teria grande influência na economia japonesa aí no futuro, né? Era um boom na época e ele decidiu, né? Tomou a decisão de entrar nesse ramo de automóveis, né? Então ele desenvolveu o primeiro protótipo de motor a gasolina da Toyota em 1930. Em 1934 ele já tinha o primeiro motor chamado Tipo A, né? E é um motor de 3,6 litros de 4 cilindros em linha, né? E o primeiro carro que ele conseguiu construir foi o modelo A, em 1935, já no ano seguinte. Iniciou a produção em 1936, né? E o sucesso foi tão legal que ele, em 1937, ele cortou, né, separou a Toyota do ramo de tecelagem, né? E a Toyota Motors, né, que passou a se chamar Toyota, né? E a explicação para isso, né, é que Toyota, né, em japonês se escrevem com 10 traços, né, e Toyota somente com 8. Então, 8 para eles era um número de prosperidade. Então eles decidiram escrever, né, mudar o nome para Toyota e passou a escrever com 8 traços, o que 8 é um número
considerado um número de prosperidade no Japão, né? Então essa foi a contribuição aí do filho, né? Inclusive foi o Kishiro que vendeu a patente para poder investir, né, nos protótipos de motores e no primeiro protótipo do carro, né, em 1935 e 36 a iniciar, né? Ele importou equipamentos do Ocidente, né, e iniciou a produção, né? E em seguida, né, assim que terminou o curso de engenharia, né, se juntou ao Kishiro, né, o primo dele chamado Eiji Toyoda, tá? Que viveu em 1913 até 2013, né? Em 1938, né, Kishiro pediu para o Eiji supervisionar a construção de uma nova fábrica, tá, próximo de um local onde tinha muito pinheiros, no Japão, né? Ficava a 32 quilômetros da sede onde eles estavam localizados, né? Próximo à cidade de Koromo, no Japão, e onde é hoje, né, a Toyota City, né, que é considerada a fábrica, a Honsha, né, a sede mundial do sistema de produção Toyota aí, né? O Eiji, ele tentou, a grande contribuição dele foi uma briga que ele iniciou, né, com o mercado americano, né? Ele tentou colocar ali os carros japoneses, né, da Toyota em destaque ali. Então ele falhou. A primeira vez ele tentou em 1950 com o carro chamado Toyota Crown, né? Mas ele falhou. E em 1968 ele conseguiu isso com o Toyota Corolla, tá? Que na época, né, em 1968, ele enfrentou bastante resistência. Ele queria colocar um motor 1.0 recém-desenvolvido, ar-condicionado, câmbio automático, tá? E um dos executivos era contrário a essa ideia, não concordava com essa ideia. Então ele teve que fazer todo um trabalho ali para conseguir, né, fazer com que a Toyota lançasse esses itens aí de linha no carro, tá? E teve sucesso. Em 1968 ele conseguiu aí ter sucesso combatendo aí, né, brigando com a indústria americana. Na época, né, um grande gigante aí eram os fabricantes americanos, né? Então a contribuição de Eiji Toyoda, né, que era o primo do Kishiro, filho do Sakichi, né, que é o pai de todos os inventores japoneses lá, foi essa aí, tá bom? E, né, não poderia deixar de falar de Taishi Ono, tá? Viveu entre 1912 e 1990, tá? Publicou um livro chamado Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala, né? Ele é considerado o maior responsável pela criação do sistema Toyota de produção, tá? Também é considerado o pai do sistema Kanban, tá? Do sistema Toyota de produção per se, tá? Na época era denominado Just in Time, tá? Que é uma tradução um pouco ruim, né? Dizem alguns especialistas, né? O próprio Shingo, né, dizia que a tradução Just in Time era um pouco errada, né? A tradução ideal seria Just on Time, tá? Mas o termo que ficou popularizado aí, Just in Time, né, que é produzir aquilo que é necessário, somente na quantidade necessária, na qualidade necessária, né? Então, foi atribuído aí a Taishi Ono, tá? A criação do sistema Toyota de produção, né, no seu estado embrionário, vamos dizer assim, tá? O que ele fez, na verdade, ele se interessou bastante pelo sistema, né, de abastecimento dos supermercados americanos, tá? E ele copiou isso, né? Ele percebeu que as prateleiras nos supermercados eram reabastecidas, né, de acordo com a necessidade de novos itens. Então, ele colocava lá a quantidade pré-determinada, né? O abastecedor colocava a quantidade pré-determinada nas prateleiras. E Ono, né, decidiu copiar isso para o sistema de produção, né? Evitando assim grandes desperdícios de matéria-prima e tudo mais, né? Nós vamos ver adiante aí como o sistema de supermercados funciona, vamos fazer vídeo só sobre o sistema Just in Time, tá? Então, em 1988 ele acabou publicando aí esse livro, né, denominado Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala. Fez bastante sucesso, é considerado uma referência aí, né, para quem tem interesse aí. A leitura é recomendadíssima, tá bom? E colaborou fortemente, né, com um consultor, na época consultor da qualidade da Toyota, chamado Shigeo Shingo, tá? Que publicou, né, viveu entre 1909 e 90 também, ele ia falecer no mesmo ano que o Taishi Ono, tá? E publicou 2 livros bastante
recomendados aí, né? Que é em inglês o termo é A Revolution in Manufacturing, the SMAD System, né? Ou uma revolução na manufatura, o sistema SMAD, tá? SMAD nada mais é do que a abreviação de Single Minute Exchange of Dies, tá? Ou seja, a troca, né? Ele fez grandes estudos com prensas, tá? O que permitiu reduzir tempos de troca de 6 para 2 horas, para menos que 30 minutos, tá? Substituindo componentes sistemáticas de abastecimento, inclusive envolvendo a troca dos equipamentos, né, em produção com o planejamento da fábrica e tudo mais, né? E também contribuiu, né, inicialmente com o sistema da qualidade. Ele era um consultor de qualidade para a Toyota, né? E ele elaborou, ele formalizou, deu um corpo teórico para o que ele chamava de sistema de controle de qualidade zero, tá? Ou Zero Quality Control, como é conhecido em inglês, tá? Então, o que ele enfatizava eram 2 pontos de muita importância, né? A implementação de POCA-IOQs, né? Ou sistemas fail-proof, a prova de falhas, tá? De maneira que era impossível, né, tentar se minimizar, né, a chance de acontecer um erro na montagem, na inspeção, o que fosse, na operação em si, né? Então ele determinou que isso era primordial, né, que o processo tinha que estar robusto o suficiente de maneira que a montagem fosse quase que óbvia, né? Então analisou o design do produto, o design do processo, né, a maneira de montar, e conseguiu desenvolver sistemáticas, né, que colocavam a prova de falha, tá, nessa questão aí de montagem. Então a qualidade aumentou muito, né, deixou de ter problemas de montagem, erros de montagem, né. E o segundo item que ele considera importante é a inspeção na fonte, né, a inspeção do que foi feito e do que foi recebido na origem, tá. Então isso permitia que muitos defeitos de qualidade ficassem barrados já em estágios iniciais de produção, tá? Então, Shigeo Shingo aí que a gente deve toda, né, a criação desse sistema de produção, né? E publicou também o sistema Toyota de produção do ponto de vista de engenharia de produção, tá? Eu recomendo a leitura, é um excelente livro, tá? Dá muitas dicas, inclusive é baseado nesse livro aí, tá? De capinha roxa. Que no próximo vídeo a gente vai falar sobre os tópicos, né? Quais são os principais princípios do sistema Toyota de produção, tá bom? Então, esses são os grandes fundadores aí, né, do Japão. E, né, mais recentemente, no passado um pouco mais recente aí, James Womack, né, que publicou, né, era um pesquisador, diretor de pesquisa, né, de um programa do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. Ele era diretor de pesquisa nessa universidade, né, e ele era diretor do programa, né, internacional de veículos motorizados, né, ou em inglês International Motor Vehicle Program, né, o IMVP no MIT. Né, e baseado nas pesquisas que ele fazia para esse instituto, né, ele publicou um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, tá? Nessa época, a Toyota já estava sendo muito notada, tá? Já incomodava muito, se não já ultrapassando, chegando muito próximo das grandes montadoras americanas, Ford, Chevrolet e demais, né? Causou um grande alvoroço aí na indústria automobilística na década de 70, 80, né? E vem até hoje, né? E publicou um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, né? The Machine That Changed the World. Tá esse livro aí que está aparecendo na tela, né? E posteriormente também, né? Depois de contribuir com isso, a publicação desse livro popularizou demais, tá? A questão do Lean no mundo, né? E ele fundou o Lean Enterprise Institute, né? A gente conhece aqui no Brasil como Lean Institute, né? Hoje tem um branch aqui no Brasil, tá? É o lean.org, né? Então o link está aqui, tá? Nesse tópico aqui, ó, www.lean.org, e também, né, uma rede global de Lean, tá? Que é o http://leanglobal.org, tá? Então a gente deve aí para o Womack, né, a contribuição de popularizar e compartilhar todo esse conhecimento aí, né? Inclusive nesses sites você encontra muito material bom, tá?
Eu me baseio bastante aí nesses materiais como referência, tá bom? E recomendo que vocês visitem aí esses sites também para conhecer melhor aí o Lean, tá bom? Então, pessoal, para esse vídeo aqui de início, para a gente dar o pontapé inicial aí no tópico do Lean, tá? No website, no meu website, você vai encontrar no tópico 3 ponto alguma coisa em diante, tudo relacionado a Lean, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais, quer ver o que foi publicado lá no site, tem bastante ferramentas na seção de downloads também para puxar, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa nova sequência de vídeos, tá bom? É por isso hoje. Me despeço de vocês pedindo para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Deixa seus comentários, suas sugestões, correções, são sempre muito bem-vindas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!